Olá, turminha, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, viu? Matheus Edgar, Arthur e o Caio. Então, nós estamos aqui hoje em matemática, atividade de número 4, ok? Então, nós vamos hoje fazer situações, problemas tanto de adição como de subtração. Então, a gente tem aqui, Maria viu 5 borboletas azuis, estão aqui as 5 borboletas azuis e 4 amarelas. Quantas borboletas ela viu ao todo? Então, você vai registrar aqui o número 5 das borboletas azuis, depois aqui o número 4 das borboletas amarelas e aqui o resultado do total de borboletas. Aqui, a gente já tem que prestar atenção, ó. Havia 12 borboletas em um galho. Voaram 4. Quantas restaram? Então, a gente coloca o 12 aqui e o 4 que voou. E aí, quanto que sobrou? Quando a gente faz conta de subtração, a gente precisa entender qual é o mecanismo que a gente usa para fazer a conta. De que maneira eu preciso fazer essa conta? Então, como aqui está informando, haviam 12 borboletas. Aqui nós temos as 12 borboletas. Quantas voaram? 4. Então, dessas 12, 4 já não está mais no galho, porque elas voaram. Então, quantas restaram? 4 foram embora e ficou esse restante que você precisa contar. Então, subtração é isso, tá? Tenho essa quantidade e essa quantidade daqui eu tiro daqui, tá bom? Aqui é a mesma coisa, em um canil havia 4 cachorros, chegaram mais 5. Qual é o total de cachorro no canil? O canil é um local, tá? Onde ficam vários cachorros, tá bom? E aí vocês vão colocar os números aqui. Essa daqui, Vitor tinha 10 pirulitos, deu 3 para a irmã. Então, é o mesmo esquema lá das abelhas. Tinha 10 e ele tirou essa quantidade de 3 para dar à sua irmã. Então, daqui eu vou fazer a mesma coisa, vou tirar 3 dessa quantidade. Ana comprou 13 laranjas e 5 maçãs. Quantas frutas ela comprou ao todo? Então, é tudo situação, problema de adição ou de subtração, tá bom? Façam e não esqueçam de mandar para mim as folhas com os resultados. Quem ainda não foi na escola buscar as atividades, vai, porque elas, conforme vocês me enviam e preenche lá aquele formulário que eu mando lá no grupo, eu vou contabilizando a presença de vocês, tá bom? E aí a Pro precisa também das atividades para colocar a presença. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Que assim que eu puder, eu respondo vocês. Só um minuto que a Pro agora vai fazer o de português. Agora, na aula de português, nós estamos fazendo a atividade de número 5, tá? Nós vamos ver alguns textos textos versificados. Ou seja, textos que têm versos, tá bom? Leia o texto abaixo. Pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza: minha nossa, que grandão. É um texto de Pedro Bandeira. Então, aqui você vai ler e vai responder qual dessas questões está a resposta certa. Então, aqui é segundo, tá? Tá segundo, mas é segundo o texto. O menino é o quê? Grandão, pequeno, esperto ou doente? Você vai marcar um X. Retire do texto uma palavra que possua 3 sílabas. Lembra das contagens das sílabas? Então, por exemplo, se eu vou no texto, tem várias palavras que têm 3 sílabas. Vocês podem escolher uma. Por exemplo, se eu fosse contar a quantidade de palavras quantidade de sílabas que tem a palavra escreva, é só eu falar ela e contar quantas vezes a boca abre e fecha. Então, escreva. Tá vendo? 3 vezes. Então, é uma palavra com 3 sílabas. Vocês vão fazer isso, vão procurar no texto uma palavra que tem 3 sílabas e vão marcar ela dentro desse retângulo, tá?
E agora você vai escrever duas palavras do texto que terminam com um som parecido. Então, por exemplo, se lá no texto tivesse doente e poente, vocês iam colocar as duas palavras aqui. Então, vocês iam colocar desse lado doente e do outro lado poente. Então, vocês vão procurar lá no texto essas palavras que têm o mesmo som e vocês vão escrever uma aqui e a outra aqui. Copie do texto duas palavras que rimam com amado. Lá no texto tem também, vocês vão encontrar duas palavras que terminam com o som ado no final, tá bom? Lembrando que esse som que termina é o final. É o mesmo final que você tem um som parecido com amado. Então, provavelmente, o som lá que você vai encontrar é o ado no final. Aqui nós temos um outro texto que se chama A Aventura de João e a Lua. Era uma vez, em um campo estrelado, João e a sua amiga Lua, andando lado a lado, com uma capa de herói e um chapéu de fada, foram explorar a noite encantada. Aí pergunta qual é o título do poema. Retire do poema palavras que rimam com encantada. No texto, a palavra explorar significa o quê? Quando a gente fala que alguém é um explorador, a gente está falando que ele é o quê? Alguém que maltrata. No texto, explorar é maltratar, é conhecer, brincar ou pular. Você vai marcar um X. E aqui vocês vão juntar as sílabas que estão no quadro para formar palavras do texto. Então, aqui você vai juntar, não é essa primeira com essa que tá aqui segunda, não, elas estão todas misturadas. Vocês podem pegar a primeira daqui com a última daqui, pode pegar essa daqui com essa daqui. Tem que formar as palavras que estão no texto, tá? Então, você vai pensar aí, ler o texto e vir aqui e marcar as sílabas, aí cada retângulo uma palavra. Então, você tem, vou dar um exemplo, tá? Aí aqui tá falando, era uma vez em um campo estrelado. Aqui eu tenho a palavra campo, ó, campo. Então, essa palavra tá lá no texto e eu tenho ela aqui. Então, eu posso utilizar aqui, ó, campo, tá vendo, ó? Ou campo, tudo junto. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu marcar aqui pra você ver onde elas estão. Deixa eu ver se a Pro acha a canetinha, porque às vezes a Pro tá fazendo, na hora que a Pro tá fazendo com vocês, a Pro não acha. Aí a hora que termina, a Pro acha. Deixa eu usar isso aqui rapidinho, aí a Pro depois já apaga. Então, aqui, ó, campo, tá vendo? Usei para formar essa sílaba, tá vendo? Elas não estão na mesma linha, mas elas estão no banco de sílabas, ok? Agora vamos lá. Continuando. Leia o texto abaixo. O Jardim Encantado. Em um jardim encantado, cheio de flores e cor, vive um mundo secreto, cheio de magia e amor. O sol, lá no alto, brilha, com um sorriso a iluminar cada cantinho do jardim onde os sonhos vêm morar. Segundo o poema, o que vive no jardim encantado? Escreva uma palavra do texto que comece com a letra I. Retire do texto palavras que rimam com cor e iluminar. Represente por meio de desenho o que você entendeu do poema. E aí terminamos a atividade de hoje. Qualquer dúvida, Pro tá à disposição. Tá bom, crianças?